Olá, paz seja com todos. Como é que vocês estão? Vamos continuar no nosso projeto da leitura bíblica em um ano. Nós estamos hoje no 3º dia e só passando para te lembrar, você já separou 1% do seu dia para Deus? Lembrando que 1% são 14 minutos e 24 segundos. Você já separou esse tempinho para Ele? Você tem 24 horas. Separa um tempinho especial para Ele. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu te convido, vem comigo nessa jornada da leitura bíblica em um ano, para que a sua fé possa aumentar, ouvindo e lendo a palavra do Senhor. Vamos lá? Hoje nós vamos ler o capítulo 8, 9, 10 e 11. Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º dia, no 10º mês, no 1º dia do mês. Apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se a água tinha minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, nas águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E, no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Saí da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9.
E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão de todo homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco. Desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito será Canaã, servo de servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras.
E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisã, Tarsis e Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas gerações. E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba e Avilá e Sabitá e Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acabe, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a ele a Assíria, e edificou a Nínive, e a Reobote-Ir, e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patrusim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigarzeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Avadeu, e ao Zemaneu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo a Sodoma e Gomorra, e Adma, e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras, em suas nações. E Sem e a Sem nasceram filhos, e ele é pai de todos os filhos de Eber e o irmão mais velho de Jefté. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ul, e Éter, e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Hazarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Obal, e a Abimael, e a Seba, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Mesa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem,
E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor, mulheres para seu pai, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Concluímos a nossa leitura de hoje, e agora eu peço licença para poder orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Senhor, quantas pessoas têm o privilégio de lê-la, não somente em um tipo de versão, mas em várias versões. Senhor, dá sabedoria ao teu povo, para que possa ter entendimento quando ler a tua santa e preciosa palavra. Que ela possa, Senhor, entrar nos corações e fazer a diferença na vida de cada um que está ouvindo a tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos, Deus abençoe.